É bom estar mais uma vez aqui com os irmãos para nós juntos aprendermos, da palavra de Deus. Quem está triste nessa noite, diga amém. Todo mundo está ligado, né? Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem veio nessa noite para assistir o culto, diga amém. Amém. Vocês vieram para assistir o culto? Não, no culto nós viemos para cultuar a Deus. É isso que nós viemos do culto, não é para assistir. Assistir, a gente assiste a televisão, assiste o Vasco perdendo. Aqui na igreja, a gente está aqui para cultuar ao Senhor. O Beto e o Roger ficam tristes ali quando falam, né? Então, meus irmãos, eu gostaria de conversar com vocês sobre uma coisa hoje bastante importante que tem na nossa Bíblia. Aos vascaínos tristes aí, eu só digo amém, orem. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a coragem. Quem aqui é corajoso? Levante o braço aqui. Mas se jogar uma aranha, uma barata... Olha, eu conheço homem que não pode ver uma baratinha no chão, que ele sobe em cima da cadeira, a mulher tem que descer com a sandália para... Mas hoje, meu irmão, se você tem esse medo, você vai ser liberto. Amém, né? Tem medo, Giovanni, de barata? Eu tô lá de Altazes, cara. Fazendo vergonha. Quem que vai ser liberto desse medo de barata, diga amém. Só ouvi voz de homem também pelo meio aí. Então, meus irmãos... Continuando, meus irmãos, vamos falar sobre a coragem de Deus em nossas vidas. Nós vamos aprender hoje. A Bíblia nos traz diversas situações de coragem, Fala sobre Paulo, fala sobre Esther, Gideão. Mas hoje eu quero trabalhar em cima de 4 personagens. Eu peço aos irmãos que puderem acompanhar, abram suas Bíblias, no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Quem também não quiser abrir, vai sair aqui na tela. Mas o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Na tradução que temos em mão diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus, aleluia. Vocês sabem o que é coragem? Será que alguém sabe assim? Eu gosto que os irmãos participem, Falem, eu gosto de ouvir a voz dos irmãos. Acho que tem um problema de audição também, eu gosto de ouvir alto. Sabe o que é coragem? Biblicamente, segundo a Bíblia, o dicionário bíblico diz o seguinte: a coragem ela representa a capacidade de enfrentar desafios, medos e adversidades. Entrando para a Bíblia, enfrentar tudo isso com fé e confiança em Deus. E diz mais: a coragem é uma virtude essencial para a vida cristã. Você sabia disso? A coragem é uma virtude essencial. Por exemplo, estar aqui hoje, além dos irmãos que estiveram aqui louvando, trazendo a palavra, tem que se ter coragem. Não é fácil chegar aqui para trazer uma palavra, não é fácil estar aqui louvando. Tem pessoas que não conseguem. Cada um tem o seu medo, cada um tem a sua fobia, cada um tem o seu chamado. Então, meus irmãos, entrando e refletindo sobre esse tema, que é um tema essencial na nossa caminhada cristã, nós temos que ver, hoje, nos tempos que nós temos hoje, cheio de quê? De desafios e incertezas. Nós devemos levar o quê? A nossa confiança e a nossa coragem deve estar em quem? Só o pastor Josafá que sabe. A nossa coragem tem que estar em Deus. Hoje,
nós abrimos a televisão, nós estamos vendo o que está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, são os sinais, né? O princípio das dores. Mas, para você que é cristão, para você que segue a Deus, você não deve ficar espantado com isso. O princípio das dores não é para a igreja, você sabia disso? Mas de que forma, pastor? A igreja tem que estar preparada para a volta de Cristo. Mesmo que a Bíblia dissesse que não haveriam guerras, que não haveriam nada, mas a igreja tem que estar sempre preparada para a volta de Cristo. Aí você diz, pastor, mas o princípio das dores vem para nos alertar. Nós devemos estar alerta constantemente, não devemos precisar de aviso para estarmos alerta. O único aviso que nós devemos estar preocupados é com o que está escrito aqui, ó. Se você está vendo o que está acontecendo no Oriente Médio, está vendo o que está acontecendo no mundo todo, e diz, agora eu vou para a igreja porque Jesus está voltando, você devia estar alerta antes dessas coisas estarem acontecendo. Aqui diz, nós devemos estar sempre alertas. Mesmo que não houvesse guerras nem rumores de guerra, nós devemos estar preparados, esperando, porque a Bíblia fala que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E é isso que tem que ser o nosso norte, aquilo que nos guia. Mas voltando novamente aqui, meus irmãos, nós vamos hoje explorar um pouco sobre o que é a coragem na nossa vida de fé. E nós vamos utilizar, como eu falei, 4 exemplos de 4 pessoas que cometeram atos de coragem na Bíblia. E vamos ver como essa coragem, né, foi trabalhada na vida deles e como essa coragem pode servir para as nossas vidas nos dias de hoje. Primeira pessoa que eu queria conversar com vocês, está bem lá no início da Bíblia. É sobre a coragem de Abraão. Abraão foi um homem extremamente corajoso. Ele recebeu 2 ordenanças de Deus, 2 ordens. A primeira foi o quê? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E hoje tem filhos que não conseguem cortar o cordão umbilical da casa do pai e da mãe, nem para ir ali no centro. Mas não é esse primeiro mandamento de coragem que eu quero falar com vocês, mas eu quero falar do segundo mandamento, que eu acho que foi o mais difícil, que está ali no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 2 e 3. Que diz o quê? Versículo 2. E disse, toma agora, isso aqui foi Deus falando para Abraão, e toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 2. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Quantos aqui são pais? Levante a mão. Agora imagine aquilo que Abraão ouviu de Deus. Abraão, um homem já idoso, já havia recebido de Deus uma promessa de ser uma grande nação, tinha um único filho, e o Senhor pediu que ele sacrificasse aquele filho. Uma coisa bem interessante, entrando num contexto mais histórico da questão, é que muitas vezes essa história, Abraão, de sacrificar Isaque, o departamento infantil ensina muito, e às vezes mostra um rapazinho, né? Até teve uma novela que mostrou Isaque como um pequeno rapaz. Rapaz novo, acho que por volta do quê? Dos 13 anos. Mas quando nós vamos fazer mesmo a exegese dessa passagem, vamos ver profundamente a história, ele não era um rapaz tão novo assim, não. Quando nós analisamos ali o que diz Joséfo, que foi um historiador cristão do primeiro século, ele diz que Isaque tinha aproximadamente 25 anos.
Quando nós vamos olhar para outros historiadores, né, católicos e cristãos também, eles tentam fazer um paralelo com aquilo que aconteceu com Cristo na cruz e falam que Isaac tinha 33 anos. Por quê? Porque Isaac representa ali o cordeiro. E a tradição rabínica diz que Isaac tinha 37 anos, que é até o mais aceito. Por quê? Porque logo após esse acontecido na Bíblia, se narra a morte da mãe dele, Sara. Então, se calculando, se ele nasceu ali, quando Sara tinha por volta de 90, 91 anos, e Sara morreu com 126, 127 anos, calculando isso, nós vemos ali Isaac com 36, 37 anos. E logo após esse acontecimento, houve ali o quê? A Bíblia narra sobre a morte de Sara. Por que se fala muitas vezes que é criança? Porque houve aqui, Abraão recebeu o mandamento de Deus. E Isaac recebeu o mandamento de quem? De seu pai. Se humanizando, trazendo para os dias atuais, bota uma criança por quê? Quem tem filho até os 12 anos de idade aí? Levanta a mão. Né? Então você vê por quê? O que acontece? As crianças são mais fáceis de dominar, são mais fáceis de receber uma ordem do pai e da mãe quando são novos. Quando você vê uma pessoa mais adulta, você pode dizer, Isaac já 25 anos, se formos tratar da idade menor, ou ali, 30, um pouco mais de 30 anos, você deve pensar o seguinte, Isaac poderia ter ali questionado com seu pai, porque hoje, imagine hoje, Josafá fosse lá com a Jéssica e mandasse Jéssica, deita aqui, Jéssica, que eu vou tocar fogo aqui. Ela ia de bom grado, não, papai, vou. Não, até eu, se fosse fazer isso negativo, dizia para meu pai, rapaz, bebeu alguma coisa aí? Tá. Mas nós vemos ali. E outra, quando, uma das provas que Isaac era já de uma idade maior, quando chegaram próximo ao monte, quem carregou a lenha? Isaac. E não era pouca lenha. Imagine, para fazer um holocausto. Você acha que era um chumacinho de... Era um pacote grande de lenha. Ele botou na costa de quem? Do Abraão, que era velho, era desses pais modernos. Não, meu filho, não carregue não, deixa que o papai carrega. Se fosse hoje em dia, era capaz do velhinho com 90 anos botar nas costas ali, o filho de 30, só ir levando ali uma besteirinha para não fazer força. Não é verdade? Não vê muito isso? Não, naquele tempo não. O filho era... Ele botou na costa de quem? Ia lá a lenha, na costa de... Será que Isaac com 12 anos já conseguiu carregar a quantidade de lenha necessária para aquele holocausto? Provável que não. Então, meus irmãos, inclusive lá onde se crê que foi erguido o altar, hoje é conhecido como Monte do Templo, né? Nós temos hoje lá o Domo da Rocha, a mesquita lá, que é o Domo da Rocha, e foi lá naquele local onde se acredita os historiadores que foi erguido o altar ali para que Abraão imolasse seu filho e oferecesse ele em sacrifício. Monte Jeová Jirei, que é o Senhor proverá. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o quê? Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho. Nós vemos aqui a coragem, né? Ele não apenas obedece imediatamente, que Abraão não questionou. Quando o Senhor mandou, ele obedeceu o quê? Imediatamente. Mas também o quê? Demonstrou confiança em Deus. Porque ele não fez só por obediência, mas ele fez também por confiança. Tanto é que quando Isaac, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 8, Isaac pergunta de Abraão, onde está o cordeiro para o sacrifício? Perguntou, pai, onde está o cordeiro? Aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, aqui tem o cutelo, mas aonde está o cordeiro? O que foi que Abraão respondeu para ele? Deus proverá para si um cordeiro.
Com isso nós vemos o quê? A confiança de Abraão. Imagine, receber a promessa depois de uma idade avançada, de ter uma descendência dele virar uma grande nação, depois de seu filho nascido, grande. Deus pedir dele, agora eu quero teu filho em sacrifício. O Senhor também fez isso por nós. Deu Jesus em sacrifício. Mas ele pede a Abraão seu filho em sacrifício. E nós vemos aqui a coragem de Abraão em obedecer a Deus e a coragem de Isaac em obedecer seu pai. Quando nós vemos este ato de Abraão, nós vemos que a fé e a coragem é demonstrada de uma forma que, da forma de sua entrega completa a Deus. Aí você vai dizer, mas pastor, Abraão era rico, era cheio de bois, de bens. Mas para Abraão, como é para todo pai, como deve ser para todo pai, eu tenho certeza que a riqueza dele mais importante era seu filho. E ele estava ali, preparado para entregar tudo o que ele tinha de mais importante para Deus. Meus irmãos, nós temos que agir dessa forma. Não que eu tenha que dizer que você tem que entregar o seu filho, mas você tem que ter este ato de fé e coragem completa, mesmo diante de uma situação difícil. Ele estava ali numa situação difícil, mas ele fez o seu ato de fé. Estava disposto a entregar seu filho. Quando ele estava preparado, e o Senhor bradou do céu, porque ele não fez. Isaac se deitou, foi amarrado pelo seu pai, como a Bíblia narra, chega em casa, leia todo este capítulo 22. E quando ele estava preparado com a faca para sacrificar seu filho, o anjo do Senhor, vocês sabem quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está falando de Cristo. O anjo do Senhor bradou do céu, Abraão, pare. Mas viu o quê? Viu a atitude de fé de Abraão. E naquele momento, o Senhor providenciou um cordeiro, que apareceu do nada ali, brotou da terra, mas Deus providenciou. E às vezes você precisa dar um passo de fé, para que o Senhor providencie o teu cordeiro. Ele não vai pedir para você matar seu filho, porque ele já mandou Cristo para morrer por nós. Mas às vezes ele pede de você um ato de fé. Às vezes são atos difíceis. São atos que demandam coragem. E às vezes você, pelas mínimas coisas, desiste e deixa de receber a sua bênção. Eu lhe garanto, Deus não vai pedir seu filho, mas às vezes Deus pede para você tomar atos difíceis. Às vezes o Senhor pede para você sair da sua zona de conforto, para lá na frente, você entender por que Deus fez aquilo e a bênção vir sobre a sua vida. Nós vemos aqui neste relato Abraão como modelo de coragem e fé, mostrando o quê? Que a verdadeira coragem, ela não envolve apenas enfrentar desafios, mas também confiar plenamente em Deus em meio às incertezas. Isso é a coragem. Aqui nós vemos isso na vida de Abraão. Segundo personagem que gostaria de ver com vocês nessa noite. Wendel, acorda. Também um homem bastante corajoso. Um homem que ouviu de Deus. Esse homem se chama Josué.
Josué capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: não te mandei eu, isso é Deus falando para Josué. Nós vemos aqui Abraão e Josué, são homens que ouviram de Deus. Já pensou você abrir os seus ouvidos em oração e ouvir Deus falando com você? E Ele está disposto a falar ainda hoje com cada um de nós. Basta que você busque intimidade em oração. Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué saiu do Egito com 40 anos. Foi um dos 12 espias que foi na terra de Canaã. Teve fé e disse, quando chegou: venha, vamos tomar a terra. O Senhor nos deu. Mas devido à dúvida do restante, somente ele e Caleb se animaram. E devido à confiança que eles tiveram em Deus, ele e Caleb foram recompensados, que foram de adultos, os únicos que saíram do Egito como adultos e entraram na terra prometida. Josué aqui ouve do Senhor. Josué, na morte de Moisés, quando ele assumiu o povo do Egito para comandá-los na entrada da terra prometida, Josué tinha 80 anos. Já pensou? Você com 80 anos? Viu Josué? Josué acho que tem uns 40, já está todo... Rodson ali cansado, 30 e poucos. Imagine com 80. Rodson cansado, sofrimento do Vasco perdendo e sofre ainda mais. Nós vemos ali Josué ouvindo isso de Deus com 80 anos. O Senhor fala para ele, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Quantos não queriam estar ouvindo isso de Deus? Mas você pode ouvir isso. Como eu falei, abra os teus ouvidos. Busque intimidade com o Senhor. Aprenda a ouvir. Às vezes, até no silêncio, Deus fala conosco. Nós vemos ali Josué, após a morte de Moisés, passou a liderar o povo de Israel na entrada da terra prometida. Antes, ele comandava os exércitos, porque era novo, Moisés já de muita idade, comandava nas batalhas, mas sempre tinha ali Moisés. Qualquer coisa que desse errado, ele tinha alguém em quem botar a culpa. Não deu errado, passa para Moisés a bola. Agora, naquele momento, não. Moisés havia morrido, era só ele. Quantos já passaram por isso, assim, você ser responsável por uma coisa, aí você pensa, poxa, quando eu era, antes de eu ser responsável, era tranquilo, porque tinha alguém acima de mim que podia me ajudar. Agora sou eu e Deus. E quando casa é assim, né, o marido? Quando eu morava em casa, com meu pai e com minha mãe, dava BO lá, tinha meu pai, tinha minha mãe para resolver. Depois que eu casei e começar a dar o BO, agora é só eu mesmo. É verdade, o homem tem que ser assim. Tá certo que hoje em dia tem uma geração que ainda corre para o pai e para a mãe, né? O meu mora lá em outra cidade, lá no interior. É até difícil correr para de socorro dele. E também eu sentiria vergonha de fazer isso, né? Então, meus irmãos, Josué estava ali, com 80 anos de idade, após a morte de Moisés, indo ali para liderar o povo de Israel na entrada da terra prometida. Na promessa que haviam recebido de Deus, saíram do Egito, deixaram de ser escravos e estavam indo tomar uma terra que era por direito deles, dada por Deus. Nós vemos ali que a coragem de Josué, que Josué podia, né, ter coragem porque era um guerreiro habilidoso, porque era um homem destemido, mas a coragem dele não vinha somente da sua habilidade, mas ele tinha o quê? A certeza da presença de Deus na sua vida.
E daí tem que vir a nossa coragem, da certeza da presença de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes nós queremos resolver as coisas da nossa força, da nossa cabeça, do nosso, mas deixamos de confiar a Deus, deixamos de consultar a Deus, de confiar nele, e terminamos o quê? Quebrando a cara muitas vezes. Não, eu sei o que eu estou fazendo, deixa comigo. Podia ser que a coragem de Josué viesse disso. Ele era um guerreiro habilidoso, comandava os exércitos, né, do povo judeu ali. Moisés era idoso, ele era o segundo praticamente no comando. Mas a coragem dele não vinha da sua confiança nas suas habilidades próprias, da sua inteligência própria. Vinha do quê? Vinha do Senhor, porque ele sabia, né, da presença de Deus na sua vida, na vida dele. Então, deixe o Senhor tomar conta da tua vida. Não se preocupe. Nas dúvidas, consulte ao Senhor. Senhor, e aí, o que eu faço? Aí você diz, não, pastor, eu não vou incomodar Deus com poucas coisas, mas Ele quer que seja incomodado por você. Ele quer que você tenha dependência total nele. Experimente. Antes de sair de manhã para o trabalho, ore, Senhor, vai comigo, me enche, me guarda. E no decorrer do dia, nas decisões que você tiver que tomar, diga, Senhor, me ajuda. Eu tenho certeza, porque isso já aconteceu comigo. Não estou dizendo aqui para vocês, inventando aqui, para querer criar uma alegoria na pregação, para ficar mais bonita, mas o que eu trago para vocês é experiência de vida própria. Eu já fiz isso muitas vezes, e nunca, nas vezes que tomei essa atitude, nunca cheguei a tomar uma decisão errada ou uma decisão que eu me arrependi depois. Porque o Senhor é que estava me guiando. E mesmo muitas vezes achando naquele momento que, Senhor, mas é isso mesmo que eu faço? Eu via que lá na frente, o resultado era maior. Então, meus irmãos, nós vemos aqui Josué. Assim, meu irmão, como Josué, nós temos que ter coragem para enfrentar os nossos desafios, sabendo que Deus está conosco. Se você tem um desafio para enfrentar, saiba que o Senhor está contigo. Busque a Ele e tenha certeza que Ele vai te dar a vitória. Quem sabe Ele vai falar com você. Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E assim como Ele falou com Josué naquele dia, Ele fala contigo hoje. Esforça-te. Terceiro personagem que nós vamos ver aqui, de homem de coragem, um homem de coragem. Esse eu não podia deixar de falar de forma nenhuma. Um homem extremamente corajoso. Seu nome era Davi. Esse homem é fenomenal. É um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia conta a sua história da sua juventude até a sua morte. Um homem de guerra, um homem que foi adúltero, que pecou, mas no final era chamado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi escolhido antes de nascer. Porque quando o Senhor falou a Samuel, e Samuel falou ali a Saul, o teu reino foi tomado de ti, e foi passado para outro melhor. Ainda faltavam 8 anos para Davi nascer. Dê uma lida na Bíblia. Saul reinou 40 anos. Davi começou a reinar com 30. Quando Samuel falou com Saul, Saul estava com 2 anos reinando. Então faltavam 8 para Davi nascer. Um homem escolhido antes de nascer. E assim você também foi escolhido por Deus. Coragem de Davi está no livro ali de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança,
e com escudo. Porém, eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Estava com um exército atrás dele, de milhares de soldados de Israel. Todos estavam com medo de um só homem. Mas Davi, pela sua grande confiança em Deus, foi lá e enfrentou esse gigante. Hoje, quando nós vamos ver a história, eles falam que Golias não era tão grande. Golias tinha por volta de 2 metros e 83, não era tão grande. Querem tentar diminuir o poder de Deus, né? Hoje, eu não sei qual é essa preocupação toda, tiram versículos da Bíblia, tentam mistificar a história. Mas quando nós vamos olhar, olha, Saul, que foi escolhido rei. Quando ele foi escolhido rei, ele era um homem que era mais alto do que todos os outros ali naquele momento ali em Israel. Ele passava, o seu ombro, todos os homens de Israel batiam assim praticamente na altura do seu ombro. E o povo judeu não é tão baixo assim, uma média ali de 1,70 m. Né? Então Saul tinha provavelmente mais de 2 metros. E Saul, que era grande, tinha medo de Golias, porque Golias era bem mais alto do que ele. Só a armadura de Golias, a couraça que ele vestia, pesava 57 quilos. E a sua lança pesava 17. Imagine você estar o dia todo carregando 17 quilos. E ele, como um soldado, tinha que ter agilidade. Você pode até botar todo esse peso, mas quem é militar, como o pastor Josafá, lembra ali, sabe que tem que ter agilidade no combate, né? Por mais que você use um equipamento pesado, mas aquele equipamento tem que lhe dar a mobilidade de lutar. E Davi ali não olhou para o tamanho, não olhou para a experiência de guerra de Golias, não olhou para nada que lhe desse medo, mas ele olhou o quê? Para o homem que estava afrontando a Deus. E quando nós voltamos lá no versículo 37, do mesmo capítulo 17, nós vemos ali Davi falando com Saul, o que ele disse? Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Olha só a confiança que Davi depositava em Deus. Será que você tem depositado uma confiança desse tamanho em Deus? Será que você tem visto os problemas se chegarem para você e você tem colocado, Senhor, está aqui nas tuas mãos, resolve para mim? Será que você, no lugar de Davi, olhando aquele homem gigante, guerreiro, e você é um pastor de ovelhas, teria tido essa coragem de enfrentar aquele homem? Veja aqui, Davi, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma funda e uma pedra. Ele juntou 5, mas usou uma. Acertou a cabeça do gigante. Ele não morreu da pedra. Ele caiu no chão e Davi pegou a sua espada, a própria espada do gigante, e cortou. Davi não tinha nem espada, foi só com a funda e nada mais. Seu cajado de pastor, a funda, e cortou a cabeça de Golias com a sua própria espada. E é dessa maneira que o Senhor quer fazer na tua vida. Ele vai usar a própria espada que o inimigo tem apontado para você,
para você usar e cortar a cabeça dele. Basta ter fé e acreditar que o Senhor está na sua vida. Davi não deixou que o medo dominasse. Ele confiou em Deus para lutar as suas batalhas. E da mesma forma, nós temos que ser como Davi. Precisamos de coragem para enfrentar os gigantes da nossa vida, sabendo que o Senhor é a nossa força. Por último, meus irmãos, falar do homem de mais coragem no mundo. O homem que teve a coragem de entregar a sua vida por cada um de nós. A coragem de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, que diz o seguinte: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, oração de Jesus, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Às vezes a gente ora do Senhor, pede, né? E às vezes a gente não sabe ouvir o não de Deus. Porque às vezes o Senhor fala não para nós. Nós temos que ficar preparados para ouvir o não naquele momento. Agora, ter a coragem, muitas vezes nós até falamos mecanicamente, mas não falamos de coração, dizemos assim, Senhor, me abençoa. Aí fala rápido, mas seja feita a tua vontade. Jesus, seu filho, pediu, mas disse, Senhor, que seja feita a tua vontade, que não a minha. A minha é essa, mas eu sei que a tua vontade é melhor para a minha vida. Será que quando você ora, você tem falado disso, Senhor? Eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Às vezes a gente até fala assim, mas com dor no coração, né? Senhor, eu quero, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Não querendo que a vontade do Senhor, mas querendo que seja a tua vontade. É verdade, não acontece isso. Quantos de nós não acontece isso quando a gente está orando? Mas Jesus esteve ali. Jesus é o maior exemplo de coragem que nós podemos ver. Nós vemos ele ali orando no Getsemane. Ele sabia o que ia acontecer com ele, sabia o que ele ia sofrer, pediu do Pai, estava com medo. Assim como todos nós, também podemos sentir medo. Às vezes você diz, seu filho está com medo, sente medo, meu filho, isso não é de Deus. Jesus sentiu medo. E pediu-lhe do Senhor, se possível, passa de mim. Todavia, não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. A coragem de Jesus naquele momento se manifesta ali o quê? Se manifesta na aceitação do sofrimento e do sacrifício pela redenção da humanidade. Naquele momento ali, Cristo se despiu de toda a sua glória, para se humilhar e ser obediente até a morte. E muitas vezes nós não queremos obedecer uma pequena vontade de nosso pai e da nossa mãe. Jesus veio aqui e foi obediente até a sua morte. Obedeceu à vontade do Pai. Ali nós vemos o quê? Nós vemos uma verdadeira coragem. E a verdadeira coragem está em quê? Em fazer a vontade de Deus, mesmo diante de grande dor e sacrifício. Essa é a verdadeira vontade de Deus. A verdadeira coragem está aí. Fazer a vontade do Senhor. Será que você tem tido sacrifício para fazer a vontade de Deus? O sacrifício foi feito na cruz. Hoje você tem aí o livre acesso ao Pai.
Por isso, nessa noite, meus irmãos, para encerrar, nós vimos aqui o exemplo desses 3 homens de Deus, desses 4 homens de Deus, desculpe. A coragem deles nos inspira o quê? A sermos fortes e corajosos diante de todas as adversidades. Por isso, meu irmão, se você tem um problema na sua vida, entregue nas mãos do Senhor, converse com Ele, peça dEle, e Ele está disposto a te ajudar. Mas para que Ele possa te ajudar, você tem que tomar o primeiro passo e erguer a sua mão para Ele. Por isso, nessa noite, meus irmãos, ore, pedindo a Deus que te conceda a coragem necessária para enfrentar todas as suas batalhas diárias e seguir firme na sua fé. Amém? Que a palavra possa cair em terra fértil e venha frutificar e venha florescer. Em nome de Jesus.